boa noite. Esse, esse trabalho que me foi passado recentemente, ele é um trabalho que eu sempre faço durante o mês de dezembro e do início de dezembro a o final de dezembro. Porém, antes de eu explicar sobre a questão com os anciões dos dias, vou explicar alguns pontos sobre sobre as realidades. Aí eu vou entrar nesse assunto, depois eu vou chegar em outro assunto também que é bem interessante, e para poder chegar nesse ponto em específico. Então, assim, todo ano eu faço um trabalho que é um trabalho que era exclusivamente feito nas colônias espirituais, que é um trabalho que ele é muito parecido com a numerologia, porém esse tipo de atuação ele faz com que lá nas colônias todo ano ele tenha uma sua energia numérica, certo? Então era feito lá exatamente o que? Uma adequação, sabe? Uma equalização, que é um ajuste da energia de um ano que vai se encerrar com o ano que vai se iniciar, certo? Claro que no tempo deles, porque lá tem sua linha de tempo, aqui tem nossa linha de tempo e tal. Então, quando eu comecei a fazer esse trabalho assim, que tem mais ou menos 3 anos para 4, de início eu não sabia sobre esse tipo de questão. Então, me foi dado um conselho para poder passar para as pessoas a importância desse trabalho, certo? Então, de 2 anos para cá, eu sempre ofereço para as pessoas que eu venho atendendo esse tipo de trabalho de adequação com as novas energias, que é justamente até importante, porque se a gente for perceber, é de 2 anos e coincidiu até com uma questão da pandemia, né? Antecedeu um ano antes, se eu não me engano, foi de 2019 para 2020, se eu não me engano, que eu comecei a fazer, que me foi pedido para fazer. Então, como não existe coincidências, e a pandemia ela surgiu devido a alguns conflitos no umbral, que foram liberados a todo momento, é liberado inúmeras enfermidades, inúmeras doenças, porém as equipes que trabalham em prol de, não posso dizer em prol da humanidade, né, mas em prol do equilíbrio cósmico, eles destroem vários tipos de doenças terríveis. E porém uma dessas foi plasmada na nossa realidade, e não somente essa, outras foram plasmadas nessa realidade, que nem todas as pessoas morreram de corona, né? Teve as manipulações, porém teve outras doenças que outras pessoas morreram que foram diagnosticadas com corona, não foi corona. Então, certo. Então me foi passado de uma forma muito repentina a questão dos anciões dos dias. Então, para que possamos entender esse ponto, para a gente entender mais ou menos
a importância desse trabalho, eu vou passar um ponto aqui, um dado importante, que eu até anotei aqui para não esquecer. Existem, cada ser humano, basicamente, ele tem 111 trilhões de fragmentos de alma, certo? 111 trilhões de fragmentos de alma. Então, aí vem a situação. São partes nossas, 111 trilhões de fragmentos espalhados nessa realidade, em outras realidades, em outros planetas, e assim vai. 111 trilhões. Então é muita parte. Porém, nem todas estão envolvidas com a gente. Nem todas estão em conexão com a gente, certo? Porém, existem inúmeras que estão em conexão com a gente. Daí vem o tempo de tratamento que eu faço, que ele é longo, porque é muito complicado. Só durante, se eu não me engano, a cada dia, por exemplo, hoje é possível que tenham entrado dentro da nossa consciência 8 personalidades por dia. Daí vem a questão, claro que não é o motivo principal, mas ajuda a questão do desequilíbrio, porque cada pedaço desse, cada personalidade dessa, que é 8, que entra em média por dia, como é que se diz? Então, cada personalidade dessa que entra na pessoa por dia, ela traz informações. E, com toda absoluta certeza, elas não trazem informações equilibradas. Então, é preciso fazer com que seja tratada essas personalidades. Então, por dia, por semana dá tanto, por mês dá tanto. Então dá um trabalho gigantesco. E dentro dessas personalidades, fragmentos de consciência, eles são ativos, e as personalidades são fragmentos desses ativos, certo? São 128 trilhões de possíveis personalidades espalhadas nossas em diferentes patamares e realidades. Então é um trabalho gigantesco, certo? E dentro disso tudo existem, além da nossa própria interferência, a nossa inércia perante as nossas atitudes, que influenciam na ressonância com a conexão com essas personalidades que estão precisando de tratamento. Então, cada porta aberta, ressoando com aquele momento em particular daquela parte nossa, ela acaba tomando a frente, trazendo as emoções, as memórias, todos os problemas. Mas tem muitas pessoas que passam por isso e não possuem efeito colateral. Então, mas não possui efeito colateral no sentido de ser uma coisa exposta, uma diferença gritante, mas acontece um pouco de desequilíbrio. Então, os anciões dos dias, eles são seres que, como o trabalho que eu venho fazendo, qual é o intuito do trabalho que eu venho fazendo, além de conscientização? Entenda o seguinte: quando eu aceitei, antes de encarnar aqui, né, porque tem pessoas que tratam, não é da minha conta mais, como se fosse uma coisa, nossa, o suprassumo do universo. Não. Eu aceitei alguns tipos de acordo. E um desses acordos estava a trabalhar com esses seres chamados anciões dos dias,
que algumas pessoas comentam, algumas pessoas relatam, e nem sempre é um relato coerente. É uma fantasia, criam muita fantasia sobre esses tipos de seres. E então o que acontece? São seres mais rígidos, porque assim, eles a situação dos arcanjos na Terra também é muito mal interpretada. São seres rígidos que exigem muito. Então cada pedido que se é feito a um ser desse, aquela hierarquia, os representantes dessa hierarquia, eles analisam de uma forma muito criteriosa cada detalhe, para que, se dependendo do pedido e a maneira como se pede, então cada detalhe é analisado. Então é arriscado de certa forma, e tem que saber o que se pede para cada arcanjo. Dentro da minha linha de criação, no caso, a essência, por assim dizer, meu espírito foi moldado, por exemplo, né? Quando você trabalha com esses tipos de questão, você acaba aprendendo alguns pontos que eu não trago como relevância, porém eu acho interessante até para explicar mais ou menos. Eu sou regido pelo arcanjo Uriel, porém eu trabalho com a regência de Metraton. Então meu trabalho, ele tem como meu espírito, ele tem como regente Uriel, porém quem atua a energia base do trabalho, claro que eu trabalho com Miguel, com Uriel, com Rafael e outros lá, um monte de nome que tem, Mundiel. Então, eu trabalho com energia de Metraton. Por quê? Porque eu acredito que eu optei, porque Uriel ele é muito mais, ele é muito, o Miguel também, e o Metraton ele já é um pouquinho mais tranquilo para certo tipo de coisa. Então, porém, esses seres anciões dos dias são seres antiguíssimos, são seres que não possuem muitos representantes. E para conversar, para trabalhar com esse tipo de galera, exige um pouco, muito equilíbrio vibracional. É um ponto importantíssimo. Até para poder entrar na linha, porque eles não rebaixam a vibração a tal ponto para eu estar numa densidade vibracional, porque eles vêm se aproximar. Quem tem que se aproximar sou eu. Então são seres antiguíssimos, muito mais velhos do que os arcanjos. E aí que está a situação. Esse início de trabalho, que eu vou explicar aqui mais ou menos para entender, ele tem um intuito, porque o que está acontecendo? A nossa realidade, existem outras realidades que foram destruídas. A densidade, a massa negativa das pessoas que viviam naquele local, elas tiveram que ser apagadas. Então, realidades igual essa aqui, tudo isso aqui, as pessoas que desencarnaram nessas realidades, que estão vindo como fragmento de alma, como memórias, etc. Elas pegavam isso aqui, por exemplo, igual a gente pega, não é espírito, certo? E infelizmente as realidades que eles atuavam foram destruídas. A nossa está passando por uma situação um pouco complicada. Todo mundo, acredito eu, que nessas pesquisas de YouTube, data limite e etc., já encontraram uma situação que o Espiritismo trata de uma forma muito romântica e deveria tratar de uma forma mais coerente. É a crença, é a ilusão de que
porque é espírita, eu não sei, né, velho? Eu vivi minha vida no espiritismo, fiz muitos trabalhos de desobsessão, de, de mediúnica, que mais? Um monte de coisa, apometria do Dr. Lacerda. Então, desde todo o espiritismo assim, né? Desde atuante, desde os 11, 12 anos, e participava de outras questões mais profundas com uns 15. Então, é um assunto que eu trago com um pouco de propriedade. Certo? Então, eu trago com um pouco de propriedade. Existe um romantismo dentro da questão da regeneração. Para ser sincero, existe um romantismo muito sério, que deveria ter tratado como uma situação de que tá como um alerta, porque as coisas não tá muito boas não, viu? Então, o Chico, ele viu uma das probabilidades dessa realidade, que é a eliminação de uma quantidade gigante de pessoas que, a depender da vibração, do merecimento, etc., no seu desencarne, elas poderiam se unificarem a outras que vão ficar, ou irem para a colônia, ou serem exiladas para outros orbitos, outros planetas. Então é uma probabilidade que o espiritismo, nesse ponto, ele está correto em chamar de regeneração, porque é uma reconfiguração que iria ocorrer nessa realidade. Porém, não existe somente essa probabilidade. Existe a probabilidade disso aqui tudo acabar e não sobrar ninguém. E essa probabilidade se chama Yellowstone, que é aquele vulcão que está nos Estados Unidos. Porém, como a humanidade está se esforçando um pouquinho, a chance desse vulcão não entrar em erupção subiu de 12% de não entrar para 26%. De 100 está subindo. Se continuar subindo, que é o padrão vibratório coletivo, não vai explodir e os continentes não vão sumir, e todos nós vamos ficar felizes aqui e aproveitar a oportunidade. Então, devido a tudo isso que eu estou explicando, de forma um pouquinho atrasada, eu sou cobrado, então eu não posso atrasar com nada. Eu vou dar início a esse final de ano agora, até o final de início de dezembro, hoje, até o último dia de dezembro, e provavelmente até um pouco do início de janeiro, não sei se é a primeira semana, vai ser feito um trabalho, um início, porque eu primeiro tenho que me adequar à energia desses seres, dos anciões dos dias, que eu particularmente sou muito sincero com o que eu faço. Não conheço os caras, mas eu vou, a partir de hoje, já vou ser apresentado a eles. Certo? Então, de antemão, o trabalho vai ser analisado de forma individual. Cada pessoa que eu venho tratando vai ser analisada de forma individual e ser tratado de acordo com o seu nível, devido a essas questões que estão ocorrendo na Terra. Esse desequilíbrio emocional, social, mental, tudo. Né? Então, de antemão, é um trabalho que vai estar ligado com uns orixás, que, quando eu falo orixá, que às vezes as pessoas, assim, quando leem alguma coisa que eu explico, que eu posto, eu faço um vídeo sobre botando orixá no bolo da situação, entenda que existe na Terra uma questão de plágio muito forte. E esses seres, embora já me autorizaram a usar os nomes, porque assim, quando você usa um nome, nome é nome. Então, você usar o nome de um ser, e as pessoas plagiam muito, começam a... Ainda mais quando você realiza um trabalho que tem seus resultados, independente do tempo que demore, mas tem.
sérios até, que até eu às vezes fico pensativo, né, com tamanha eficiência e ensinamento, que não é um trabalho que a gente dá, a nossa equipe, a gente não dá aquilo que pedido, a gente não é gênio da lâmpada, a gente não é nada disso. A gente dá aquilo que a alma está precisando. Então, mentir para si mesmo, mentir para mim ou mentir para a equipe, de nada adianta. Para Deus, na verdade, melhor, né? Porque eu não sou nada aqui, eu sou uma pessoa como qualquer outra. Então, o intuito do meu trabalho em si é o que? Limpar, tratar, solucionar algumas questões, para que cada alma faça isso por conta lá na frente. Então é um despertar. A minha função aqui, pelo que eu entendo, é de despertar as pessoas das suas amarras, retirar o máximo possível para que o espírito dela se conscientize de tal ponto para que ela mesma comece a recolher, comece a limpar, se cuidar. Porque o caminho de todos nós é esse quando desencarnarmos. Fazer isso por muito tempo. E é um tipo de assunto que pouco falado da maneira correta. Existem muitos que falam muito e na verdade não falam nada. Copia, cola. Então foi uma opção minha de não falar, porque eu não estou aqui para me promover, não pretendo ficar rico, não ligo para isso, embora as pessoas caem em muita conversa, infelizmente, né? À toa que o Yellowstone está só 26% para não explodir, mas muitos procuram até por precisar mesmo, né? Não estou aqui querendo ser dono de nada não, sabe? Verdade ou não. É uma explicação que é necessária. Eu ouço muita coisa, então eu tenho que ouvir também, acho que acredito eu. Então, por opção minha, eu prefiro dar nome de orixá. Então eu dou o nome de orixá. Eu falo Xangô, Omolu, e na verdade são comandantes estelares, certo? São seres até acima de comandante estelar. É que nem sobre expor quem eu sou, o nome. Eu sei o meu nome no comando, sei tudo isso, mas não falo. Não compensa. Então assim, e também evito falar das pessoas, porque não compensa. Acho que o que importa é a gente resolver nossas coisas aqui. E no momento certo de cada uma vai chegar essas informações. Não dá muito desnecessário. Eu acho que é muito ego para saber quem é quem, que não sei o que. E isso é o de menos. Então Olodumaré e Orixalá, certo? Foram as frequências que me foram apresentadas. Claro que eu sei o nome deles, mas eu vou tratar dessa forma. Então, são tronados reis, certo? Então, são seres de uma magnitude altíssima, certo? De frequências altas, bem altas, certo? Acima, não sei nem explicar, mas da 10ª dimensão, acima da barreira de frequência cósmica, que é a barreira de frequência cósmica está na 8ª, certo? Então, vão existir vários gerentes, administradores de diferentes dimensões de atuação. Então, vai ser feito um trabalho de remoção e amparo junto aos mestres, arcanjos, os anjos, aí vai descendo, né? Primeiros anciões dos dias, na altura, em termos de vibração, arcanjo, anjo, serafim, querubim, aí até chegar ao nível terrestre. Então vai trazer uma possibilidade de elucidação do destino, né? Vai ser tratado a questão da lucidez do Odu, adequação nos corpos sutis, através da distribuição da luz, conforme o Alto Conselho está orientando, que se faz necessário. Vai ter o suporte dentro desse trabalho de final de ano, um suporte dos tronados cabalísticos,
que são os funcionários da operacionalização das ordens divinas, que irão executar os pedidos feitos no último dia do ano para o primeiro dia do ano. Isso quer dizer o quê? Que as preces verdadeiras vão ser mais ouvidas, verdadeiras. Nada de pedir coisa fútil, pelo amor de Deus. Certo? Isso, infelizmente, é uma oportunidade que, sério, acho que outros médiuns, outros trabalhadores deveriam se esforçar um pouco mais para poder receber. Não sei se a palavra certa é se esforçar, porque eu acho que a humanidade merecia, no mínimo, saber disso que está acontecendo, né? Não cocriar abobrinha, não sei o que, mas cada um no seu cada qual. E como é que é? E vai ser providenciado a alquimia adequada para a limpeza das mônadas, das personalidades de cada órgão, de acordo com cada nível de conduta e a atual personalidade de cada indivíduo. Ou seja, vai ser analisado de forma pessoal, certo? Então, vai ser dividido em 3 linhas. A linha superior, que são as hierarquias das divisões divinas, trazendo a hierarquia divina, que aí já vai se enquadrar os arcanjos e os anciões dos dias, os anjos de PPP. Que vai estar os mestres ascensionados. Existem mestres que não estão, que a humanidade, acredito eu, não sabe o nome. Eu também não vou falar o nome, porque não compensa. O que importa é sentir, né? Sei. Mas vai ter aqueles conhecidos, né? Hilarion, Saint Germain, Sananda, Kuan Yin, PPP. Falando assim, parece que é uma coisa fútil, mas não é não, sabe? É porque quando você vai trabalhando com isso, você vai tratando dessa forma, assim. Eu te respeito, mas você vai tratando dessa maneira, sabe? Pra galera mais apegada. Então, que esses mestres ascensionados, eles são os mensageiros da integração do conselho kármico e dos anciões dos dias. Então, são um dos representantes do conselho kármico que vai estar presente e dos anciões dos dias que não possuem bem representantes. Eles vão ser um porta-voz desses seres, certo? Eles são mais rígidos, não são igual aos arcanos. Os arcanos já tem representante. Então, resumidamente, os anciões dos dias, eles estão além da 32ª dimensão, da dimensão 32, na região da alfa, beta, teta e gama, e correspondem, eles estão nas fronteiras do super-universo, ou seja, dos universos que não possuem forma, não possuem. Então, os anciões dos dias não possuem forma, certo? São energia somente, consciência. A linha média, que são a divisão cósmica, que são todos os tronados da hierarquia cósmica, no caso, que trabalham na composição e decomposição da vida cósmica, na vida e na morte, de estrela, de planeta, de universo. Por exemplo, a Via Láctea vai se chocar com Andrômeda. Tá lá a galera da linha média. Então, eles vibram da 8ª, são vários representantes, né? Até a 32ª dimensão. Então, eles servem como um médio, né? A linha média. Da 8ª à 32ª, que já encontra os anciões dos dias. São gerentes da força gravitacional e do equilíbrio de cada sistema, onde distribuem a lei do equilíbrio, do vácuo e do não vácuo, da energia escura, da matéria escura, da vida e da morte, da criação e destruição, atuando em várias facções de intercâmbio que existem entre o que irá existir e o que vai deixar de existir. Então, é o que está acontecendo nessa realidade. Aqui está propício a continuar existindo, ou não existir, ou ter uma regeneração. E a linha inferior, que são os tronados da hierarquia das divisões terrestres. Então, eles trabalham na fronteira,
Eles trabalham na interação das fronteiras e desenvolvimento do tempo, espaço e eternidade. E eles compreendem a proteção e as projeções das divisões dos espíritos iluminados. Então eles fazem parte da peneira do joio e do trigo, certo? Eles controlam e vigiam as fronteiras do umbral, certo? Onde estão os seres rebeldes que querem, né, que estão usando anagramas, que são aqueles seres que eu não gosto de falar o nome, né? Os demos. Então eles controlam, né, a atuação desses seres aí. É um trabalho muito importantíssimo, né? Então quando há determinada ordem de extermínio, de eliminação, fulminamento das moléculas de qualquer alma que acontece, quem executa essas leis são esses seres aí. Então de inferior não tem nada, é só um parâmetro. Então eles que determinam o limite e as chances e as oportunidades até elas se esgotarem. Então são seres que determinam até que ponto aquela alma pode continuar fazendo besteira e também até que ponto aquela alma pode estar evoluindo e subir de um nível para o outro. Eles atuam também nas questões dos hologramas, na criação, que ainda não tenho todo esse catálogo, que não for, que na verdade aqui não é que eu não tenho. Eles possuem informações do futuro, das probabilidades, mas não é qualquer ser nível Terra, tá, gente? É muito complexo isso, nossa. Não é todos os seres, você não vai pegar um mentor. Uma coisa sobre mentoria, vou até explicar que eu falei isso aqui, rapidinho. Sabe como é que o mentor se torna mentor? É até engraçado. Sabe uma fila de emprego, quando tá todo mundo desempregado? É engraçado, sabe? É engraçado demais. Eles assinam, eles dão um nome na lista, lá em cima. Aí o que que acontece? Ele quer aprender, quer trabalhar, quer evoluir. Nem todos os nossos mentores possuem um nível acadêmico tão sério, porque geralmente quem tem está trabalhando em coisas mais sérias, não desmerecendo quem está aqui. Por isso que o upgrade é um trabalho até necessário. Upgrade, evolução, limpeza, regeneração das partículas, certo? Por isso, então tem muito mentor que está preso em muitas questões e acha que atuando como mentor de alguém, ele vai acabar limpando as questões dele também. Então, às vezes acaba atrapalhando, se atrapalhando, dando alguns conselhos, fica indicando. Acontece muito, né, que quando você precisa trabalhar sua mediunidade, aí você sente, pô, preciso trabalhar minha mediunidade em algum lugar. Que eu até relatei sobre esse assunto em um vídeo que eu fiz, foi sobre educação mediúnica. E aquele mentor induz, né, a ir para um candomblé, para ir para umbanda, para ir para o espiritismo, ou qualquer outra linha, para que aquela mediunidade seja trabalhada. Então, na verdade, ele que quer trabalhar, só que não sabe como, e induz a pessoa que, a depender do local, vai aprender ou não vai fazer nada. Então, é uma questão bem assim, certo? Então eles dão um nome na lista, muitos vão discordar, muitos aí, sei lá, se esse vídeo chegar a algum lugar assim, vão falar um monte, vão meter o pau, o cacete, mas essa é a verdade. Mas cada um acredita, foi ótimo. Cada um acredita naquilo que convém, mas é isso que acontece. Um dia, possivelmente, vamos ser também. Vamos dar o nosso nome na lista ou não, depende da nossa força de vontade. Então, vai ser tratado também algumas questões de memórias kármicas. Isso em um mês. É muita coisa
para um mês, certo? Eu ia botar mais coisa nesse negócio, mas falaram que em um mês não dá tempo. É um trabalho que acredito eu, que como está sendo envolvido alguns seres importantíssimos, embora muitos é comum desacreditar no que eu estou falando, porque várias pessoas falam desses assuntos e a filtragem é cada vez mais difícil. Mas é um trabalho que demoraria, mas isso eu vou saber até eu, porque eu vou passar por esse tratamento também. Embora você esteja sendo um porta-voz desse tratamento, eu optei, porque quem sou eu na fila do pão, para passar por isso também. Até para saber como é que está a minha situação, ver como é que eu vou encarar, porque eu tenho que primeiramente aprender a entender, porque embora algumas pessoas dizem, porque o nome Senhor dos Dias não é tão comum, porém algumas pessoas utilizam dessa nomenclatura, mas não conhecem bulufas desses seres. Então eu vou conhecer, eu sou sincero, eu vou conhecer essa galera, né? Eu vou ver como é que funciona em mim também, para entender. Claro que nas galera que vai passar por esse trabalho, vai ser limpo, vai ser tratado direitinho, não vai sentir um impacto tão grande. Provavelmente quem irá sentir sou eu, porque eu trabalho com isso. Eu estou sendo porta-voz disso, e até para poder praticar esse novo conhecimento, eu preciso absorver o conhecimento. Então, é isso, certo? A gente está passando por uma situação complicadíssima. Vamos trabalhar o nosso emocional, não vamos entrar nesse conflitinho de que esses políticos estão implantando. No fundo, todos querem provar quem está mais certo que o outro e deixa esse povo se matar. A gente tem que lutar por direitos coerentes, certo? Que beneficiam a sociedade. Eu vou dar um exemplo. Aqui no sistema solar temos Vênus e temos Marte. Há milhões de anos atrás, embora muitos contem um monte de histórias sobre Vênus e Marte, e essa aqui vai ser mais uma, a depender do sentir de quem vai assistir esse vídeo. Vênus e Marte, a sociedade como um todo, na terceira, quarta e quinta dimensão, entende a evolução como arma, entende como avanço armas. Vênus foi mais um desse. Então a vida em Vênus não adianta ir lá futucar Vênus, né? Como já teve inúmeros programas russos, né? O Venera, por exemplo. Ir lá bisbilhotar Vênus, não vai achar nada. Não adianta ir procurar a vida em Marte, não vai achar nada. Foi destruída. Esses planetas só tem vida na sexta dimensão, para cima, certo? Então a Terra corre um risco muito grande de chegar nesse ponto também. Então, para que essa realidade não chegue, ela pode ocorrer de ser destruída, certo? Porque de negatividade o universo está cheio, já está demais, já deu, certo? Então, eu acho que cada um precisa equalizar, centralizar muita coisa, porque todos estão sendo observados e está sendo uma observação muito criteriosa, e principalmente início do ano que vem vai começar umas peneiras aí, certo? E orai, vigiai, prestar atenção em muita coisa, porque a coisa não tá boa. Trabalhar o medo da morte, certo? Eu sou positivista, então eu já entendo que
esse vulcão não vai explodir nada, sabe? Eu penso de uma forma, mas dentro do critério energético, ele tem possibilidade sim. Agora vai depender da humanidade, da forma como a humanidade trata as questões, como interpreta as questões e como age no dia a dia, o que que nutre, o que que deixa de nutrir, a veracidade consigo mesmo, sobre suas emoções e sentimentos, e etc. Então será um ano importantíssimo para a humanidade. Não que esse ano não tenha sido, mas de 2012 para cá está sendo anos determinantes. Então, vou encerrar o vídeo e boa noite.